Fala pessoal, eu sou a Patrícia e hoje eu vou falar um pouco sobre O Guarani, que é o último livro que eu li. Ele é um clássico indianista do famoso autor José de Alencar. O livro foi publicado em 1857, um pouquinho antigo, na forma de folhetins para o Diário do Rio de Janeiro, um jornal. Ele foi publicado em 4 fascículos, por isso o livro mesmo é dividido em 4 partes. Cada parte é composta por alguns capítulos que, de maneira geral, são bem curtos e narram uns episódios bem específicos. A história ela começa a ser narrada depois de um incidente onde o Dom Diogo, filho de um dos personagens principais, que é o fidalgo português Dom Antônio de Maris, ele acaba matando uma índia da tribo dos Aimorés numa caçada. Ele mata sem querer, mas esse acontecimento coloca toda a família em alerta, porque os índios e os brancos não se davam bem. Então eles ficam com medo de que os índios aimorés possam vir se vingar da morte da Índia. Essa família do Dom Antônio de Maris, ela era composta pelo Dom Antônio, a sua esposa Lauriana, os 2 filhos Diogo e Cecília e a sobrinha Isabel. Além dessa família, que vivia numa mansão maravilhosa na beira do rio Paquequer, a história conta com personagens como Álvares, um dos jovens homens de respeito e confiança do Dom Antônio, o Loredano, que é um dos nossos vilões da história, e era um antigo frade que abandonou seus votos para perseguir um tesouro, o escudeiro Aro Gomes, que era também um homem de confiança do Dom Antônio, e claro, o herói da história, o Índio Peri. O José de Alencar ele é bem detalhista quando ele fala da paisagem, do cenário onde a história acontece. Tanto que o primeiro capítulo do livro é dedicado apenas para a descrição da mansão e também da floresta que rodeava a casa dos nossos personagens. Uma das características mais visíveis na obra do autor é a exaltação da natureza e do índio, e isso a gente pode perceber bastante nesse livro. Ele sempre fala da natureza até como se ela tivesse mais sentimentos do que os próprios humanos. E o índio, como no caso do Peri, é sempre tratado como uma figura maravilhosa e ele é todo corajoso, sempre dedicado, capaz de tudo e qualquer coisa, então ele é realmente um verdadeiro herói. A história se passa num momento de colonização e com isso a relação entre os índios e os brancos era péssima, como a gente já viu nas aulas de história, que eu deveria ter visto. O Dom Antônio, ele amava a filha dele quase mais que a própria vida. E um dia que ele estava passeando com a família, o Peri acaba salvando a Cecília de morrer. E isso faz com que a própria Cecília e o Dom Antônio fiquem muito gratos pelo índio. E aí ele acaba indo morar junto com eles lá na casa, ele tem a própria cabaninha e tal, mas acaba se tornando um fiel escudeiro da família. E ele tá sempre ao redor, pronto para ajudar no que for preciso. Depois que ele conhece a Cecília, toda a sua vida gira ao redor dela. Ele acaba tendo uma espécie de devoção por ela. Tudo o que ela desejava, ele realizava. Sempre estava perto dela, cuidando da vida dela. Qualquer coisa que pudesse perturbar a Cecília, fosse um bicho, fosse um perigo maior, qualquer coisinha, ele cuidava para que isso não atrapalhasse a vida dela. Então, todos os desejos dela, ele cumpria. E o José de Alencar, ele sempre traz o Peri como um índio forte, simples, mas inteligente, corajoso e dedicado. E são nessas descrições do índio Peri que a gente pode perceber aquela questão da exaltação do índio que eu comentei antes. E o que Peri sentia, muitas vezes a gente acaba achando que era um amor, mas é mais como uma devoção e uma adoração do que propriamente o amor. E por conta dessa dedicação toda que o Peri tinha pela Cecília, ele acabou descobrindo que o Loredano conspirava com outros 2 aventureiros de matar toda a família Maris, raptar a Cecília e partir em busca de um tesouro que ele encontrou um mapa enquanto ele ainda era frade. E é por causa desse mapa que ele abandonou toda a sua vida, desistiu de virar padre, para conseguir seguir todo esse plano. O Peri, ele fica com medo que qualquer coisa possa acontecer com a Cecília. Só que ele não vai logo contar pra ninguém. Ele sabia que provavelmente as pessoas não iriam acreditar nele, afinal ele era um índio.
Então, ele resolve tomar conta disso por conta própria. A única coisa que o Peri acaba contando pro Dom Antônio é que ele viu nas florestas que alguns índios da tribo dos Aimorés andavam rodeando a mansão. E ele estava com medo que eles pudessem estar planejando uma vingança por causa daquela índia que o Dom Diogo acabou matando antes da história começar. A história ela é narrada em terceira pessoa. Ela não tem uma linguagem muito complicada, mas tem uma sequência temporal que é meio difícil de seguir. A gente tem que estar o tempo todo prestando atenção para não se perder entre um acontecimento e outro. O que o autor faz muito nesse livro é ir narrando um acontecimento que conta alguma coisa que não fica bem explicada. Por exemplo, ele está contando uma parte que o Loredano e mais um cúmplice dele estão andando num lugar escuro. Daí, de repente, a vela, a única luz que eles tinham, simplesmente apaga. A gente não consegue entender direito o que é porque o autor não fala logo de cara. Mas no próximo capítulo, ele acaba contando que quem estava junto com o Loredano era o próprio Peri. O Peri que apagou a vela e tudo mais. Então, nesse sentido, a história pode ser um pouco confusa. Mas lendo com bastante atenção e às vezes relendo algumas partes, nada que a gente não consiga acompanhar. Essa é uma forma de narrar a história que me chamou muito a atenção, porque leva o leitor a ficar pensando o que realmente aconteceu. E antes que o autor conte num próximo capítulo ou num próximo parágrafo, a gente fica fazendo suposições e vai se envolvendo cada vez mais na história, querendo ler mais e mais para saber se a nossa suposição estava certa ou não. Muitas vezes a gente acaba se surpreendendo muito com o desenrolar dos fatos. Isso que é legal nesse livro, você nunca sabe o que realmente pode esperar. Mas, voltando para a história, os brancos começam a se preparar para um possível ataque dos Aimorés, com um aviso de perigo, enquanto o Loredano fica tramando com seus cúmplices uma forma de alcançar os seus objetivos. Mesmo com toda a ação da história, o José de Alencar ele consegue sempre achar um espacinho pro romance, que é o que acontece quando ele narra um momento em que Isabel, que sempre escondeu o amor que sentia por Álvaro, acaba confessando esse segredo pro próprio Álvaro. Só que o Álvaro já era prometido para casar com a Cecília, e ele achava que ele amava a Cecília, mesmo sabendo que ela não correspondia. Então Álvaro fica confuso e por mais que ele se sinta impressionado pelo amor que a Isabel confessa, ele tenta fugir. Depois a Isabel consegue conquistar o amor do Álvaro, que aos poucos vai cedendo à paixão da moça. A Isabel é uma personagem muito interessante e eu acho que eu gosto mais dela do que da própria Cecília. Em toda a história ela sofre por causa da pele morena, veio da descendência de uma índia, e também por causa do amor não correspondido. Quando ela finalmente confessa esse amor secreto, ela assume uma atitude de verdadeira mulher e a própria descrição do autor sobre a personagem muda. Ela assume uma presença que deixa a gente até impressionado enquanto está lendo. Quando ela finalmente descobre que o Álvaro também sente por ela aquilo que ela sente, ela acaba se enaltecendo de uma forma que se torna uma personagem que a gente ama acompanhar. Infelizmente não dura muito tempo. Por quê? Já vou contar. Entre outros acontecimentos, outras coisas que vão acontecendo na história e que não vêm ao caso, chega um momento que os índios da tribo Aimoré finalmente vão atacar Dom Antônio, sua família e os aventureiros. O principal alvo dos índios é o próprio índio Peri, que acaba se metendo ali no meio da história nas suas tentativas de salvar a Cecília. Mas os índios também têm em vista de destruir todos os brancos, toda a casa, enfim, tudo que eles tiverem visto pela frente que não é dos próprios Aimorés, eles querem destruir. Enquanto toda essa confusão dos índios com os brancos está acontecendo, também tem uma trama paralela que é a do Loredano. Ele está tentando de várias formas conseguir conquistar o seu tesouro, mas para isso, como ele acaba se apaixonando também pela Cecília, ele quer, antes de ir atrás do seu tesouro, quer sequestrar a Cecília e matar todos da família para que ninguém possa ir atrás dela perseguir. Só que ele vê um plano falhar atrás do outro. E ele acaba recorrendo para a última tentativa e coloca grande parte dos aventureiros contra o próprio chefe, que é o Dom Antônio.
E aí eles começam uma revolta. A revolta é colocada em pausa quando eles percebem o ataque dos índios aimorés. E aí eles tentam primeiro se defender para depois continuar essa revolta toda contra o Dom Antônio, que o Loredano estava colocando em alto na cabeça dos aventureiros. E no meio dessa confusão toda, o segredo do Loredano acaba sendo descoberto. Então, os aventureiros ficam sabendo que o Loredano, na verdade, não é um aventureiro, mas sim um ex-frade que jogou todos os seus votos de devoção para virar padre no alto e se entregou para a vida do crime por causa de um simples tesouro. Como portugueses e cristãos, como o próprio autor coloca no livro, eles ficam muito revoltados com isso, arrependem de terem se revoltado contra o Dom Antônio e acabam prendendo o Loredano para que ele possa cumprir a sua sentença, que é o quê? Ser queimado vivo na fogueira, coisa simples. Enquanto eles estão lá discutindo sobre a vida do Loredano, prendendo ele na fogueira e ficam insultando ele antes de simplesmente queimar, o pessoal que está preso na casa, que é a família do Dom Antônio e aqueles aventureiros que se arrependeram antes e estão ajudando ele contra os índios, acabam se vendo sem solução. Eles sabem que eles vão morrer porque não tem por onde fugir. Eles eram em número muito menor e os índios vingativos e fortes estavam tomando conta de tudo. Quando eles se veem sem solução, sabendo que vão morrer, o Peri tenta mais uma coisa para salvar a vida da Cecília. Ele se entrega aos aimorés como sacrifício. Todo mundo acha que ele era louco, mas eles não sabiam que, na verdade, o Peri, corajoso do jeito que ele é, havia tomado veneno. E aí, como de costume em algumas tribos indígenas, os guerreiros que eram feitos de prisioneiros pela tribo acabavam sendo oferecidos como sacrifício. E no final da batalha, os índios se reuniam e comiam a carne daquele sacrifício. A intenção do Peri era ser comido pelos índios, e com a sua carne envenenada ele envenenaria e mataria todos os índios que tocassem na sua carne. Só que Dom Antônio e a Cecília não estão dispostos a deixar isso acontecer. Eles também não sabiam da parte do veneno. E eles enviam o Álvaro e mais alguns aventureiros para salvar. O Álvaro consegue salvar o Peri e com isso, essa confusão toda, eles acabam matando vários índios dos aimorés, o que faz com que os índios recuem por alguns dias. Já de volta para casa, o Peri recebe uma ordem da Cecília de se salvar. A Cecília gostava muito do Peri. Durante todo o livro, ela vê ele como um grande amigo. E por isso, ela não aguentava a ideia de ter que viver sem ele ou sem qualquer outra pessoa da família quem ela amasse. Aí, ela ordena ele que ele vá se salvar a sua vida. E como ele não consegue dizer não para Cecília, o que ele faz? Sai correndo pela floresta atrás de uma cura para tirar o veneno do organismo. Enquanto o Peri tá lá tentando salvar a vida e os índios aimorés estavam quietinhos no canto deles, o Dom Antônio pede que o Álvaro e mais alguns aventureiros corram atrás de comida. Afinal, o pessoal estava preso na casa, a comida já estava acabando e eles precisavam se alimentar para ter forças para continuar a guerra, pois eles sabiam que os aimorés não iriam desistir por aí. Nessa expedição, o Álvaro e os seus companheiros acabam se encontrando na floresta com um grupo de aimorés, e aí acontece uma guerra toda. O Peri, que já tinha conseguido se salvar, vê isso tudo acontecendo e tenta salvar os seus amigos, mas infelizmente o Álvaro acaba sendo atacado por um dos índios e morre. Mas o Peri não deixa ele largado lá, ele leva o corpo até a mansão porque sabia que seus amigos gostariam de ter uma despedida. Quando ele chega na mansão, todo mundo fica horrorizado com a cena e com a notícia. Principalmente Isabel, que vê todo o motivo da sua vida simplesmente desaparecer. Afinal, ela vivia por ele. Mas a Isabel amava tanto o Álvaro que ela leva ele até o quarto dela e decide se matar. Então ela enche o quarto de perfumes e fumaças a fim de morrer asfixiada. Antes de ela morrer, ela tem, como diz o autor, seu primeiro e último beijo.
Então ela dá um beijo no Álvaro. E aí ela descobre que na verdade ele ainda tá vivo, mas já era tarde demais. Toda aquela fumaça e aqueles perfumes acabam matando os dois. Tudo de novo. Mas pelo menos eles morrem felizes, um no braço do outro e juntos. Eu, particularmente, torcia muito para que eles tivessem um final feliz. E aí, eles morrem. Mas quando você para pra analisar, pelo menos eles não sofreriam tudo o que o resto do pessoal vai sofrer depois e morreram felizes um com o outro. Mas, quando a gente acha que tá, assim, já logo acabando a história, não tá não, ainda tem muita coisa pra acontecer. E quando o dia acaba e a noite vem, os índios aimorés retornam com força total para acabar de vez com a vida dos brancos. Num ato desesperado de salvar Cecília, o Peri planeja toda uma rota de fuga. E a intenção dele era que o Dom Antônio fugisse com a Cecília, para que ela não ficasse sozinha. Mas ele se recusa a sair da guerra, deixando os seus companheiros e o restante da sua família para morrer. Então ele pede para que o Peri fuja com a Cecília e cuide dela, levando ela até o Rio de Janeiro. O Peri então coloca o seu plano de fuga em ação e consegue fugir com a Cecília. A história então inicia o seu final, com o Peri e a Cecília vagando pelo rio Paraíba, indo em direção ao Rio de Janeiro, onde o índio deixaria a moça com a tia e retornaria para a floresta. Quando a Cecília descobre que o Peri não vai ficar com ela no Rio de Janeiro, ela se recusa a ir até lá. Ela não quer ficar sem. Afinal, ela já perdeu o pai, a mãe, a irmã, o amigo Álvaro. E aí ela decide que ela quer ficar na floresta morando com o Peri. E é nesse momento da história que ela finalmente entende que o sentimento que ela tinha pelo Peri não é de apenas amizade, e sim que ela realmente amava ele e que queria ficar com ele pro resto da vida, assim como ele amava ela. Quando a gente finalmente acha que os dois vão ter um final feliz, pá! José de Alencar manda uma tempestade que alaga toda a floresta onde eles estavam. Os dois até conseguem se esconder no topo de uma palmeira, mas a Cecília tá certa de que vai morrer. Daí ela até diz pro Peri que eles podem morrer tranquilos, que eles estão juntos e felizes. Mas o Peri se recusa a deixar ela morrer. De alguma forma, ele consegue arrancar a palmeira da terra. E aí ela acaba flutuando pela água, servindo de barco para os dois. O José de Alencar apenas diz que os dois desaparecem no horizonte. Ele não deixa claro o verdadeiro final do casal. O que é legal, mas ao mesmo tempo agoniante. É legal porque a gente pode interpretar da forma como a gente quiser. Por exemplo, uns podem interpretar que eles acabam morrendo e tiveram um final feliz no céu juntos com todos os outros que também já haviam morrido. Mas eu gosto de interpretar que eles conseguiram escapar dessa e acabaram vivendo felizes para sempre na selva, que era o verdadeiro lar do Peri e também da própria Cecília. E essa é a história do Guarani. É um livro que vale muito a pena de ser lido, porque além de trazer o entretenimento e conhecimento histórico, ele também faz refletir sobre temas que são ainda presentes no dia a dia, como a questão da religião, a questão do ter muito mais do que ser, que é o caso do Loredano, e também a questão da dedicação de um amante que faz de tudo para ver a amada sorrir. Então é isso, eu espero que tenha gostado e até uma próxima!